Bem-vindo à terceira aula sobre como estudar a Bíblia por temas e entender de verdade o que ela nos ensina. Você já se perguntou o que a Bíblia realmente diz sobre temas como perdão, ansiedade, fé em tempos difíceis ou até mesmo a volta de Jesus? Sabe, nem sempre a gente vai estudar a Bíblia lendo capítulos inteiros em sequência. Às vezes, queremos saber o que ela nos ensina sobre área específica da nossa vida, algo que estamos vivendo no momento. E é aí que entra o estudo chamado temático da Bíblia, tá certo? O estudo temático é uma forma de reunir os principais ensinamentos da Bíblia sobre um assunto específico. Mas atenção! Esse tipo de estudo precisa ser feito com muito respeito ao contexto de cada texto para não tirar conclusões erradas. Combinado? Agora eu quero te mostrar de forma prática como você pode estudar a Bíblia por temas. E para te ajudar, vou usar um exemplo real ao longo de toda a explicação. O tema que escolhi para você é perdão verdadeiro. Então, vamos ao passo a passo. Anote aí. O primeiro passo, escolha um tema claro e objetivo, como nós acabamos de escolher. Evite temas muito amplos ou genéricos. Por exemplo, ao invés de simplesmente estudar fé, você pode estudar algo mais específico, fé em tempos de crise, ou fé que resiste às dificuldades. Quanto mais claro for o tema, mais fácil será encontrar textos e aplicar o que você aprendeu. Combinado? No nosso caso, o tema perdão verdadeiro nos ajuda a entender tanto o perdão que recebemos de Deus, quanto o perdão que precisamos oferecer aos outros. Segundo passo, você já anotou o primeiro, agora vamos para o segundo. Levante os principais textos bíblicos sobre o tema escolhido. Hoje em dia é muito fácil fazer isso. Você pode usar uma Bíblia com concordância ou simplesmente pesquisar no Google ou um aplicativo bíblico com a frase versículos sobre perdão. Anote os que mais aparecem ou que falam de forma clara sobre o tema, ok? Aqui estão alguns exemplos que eu selecionei sobre perdão. Por exemplo, Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Ali é dito que Jesus falando, se vocês perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Aí você já tem Lucas capítulo 23, versículo 34, onde Jesus mesmo crucificado diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aí você já tem Colossenses 13, verso 13, que diz assim, perdoem-se mutuamente assim como o Senhor perdoou vocês. E também o Salmo 103, no verso 12, que diz assim, que está escrito que Deus afasta de nós os pecados como o Oriente está longe do Ocidente. Tá bom? Agora vamos para o terceiro passo. Você precisa ler esses textos dentro do contexto, ou seja, não leia só o versículo isolado, leia o trecho maior em que ele está inserido. Isso é o que a gente chama de perícope, conforme eu já disse, um bloco no sentido do texto. Por exemplo, em Mateus 6, o versículo fala sobre perdão está dentro da oração do Pai Nosso. Se você ler do versículo 5 ao 15, vai perceber que o perdão faz parte da vida de oração, da comunhão com Deus e da maneira como tratamos os outros. Ou seja, não é só um mandamento solto, ele está conectado com todo o estilo de vida cristão. Gostou? Muito bom, né? Agora o quarto passo. Observe como o tema se desenvolve ao longo da Bíblia. A revelação aqui, no caso, ela é bíblica, ela é progressiva. Os temas vão sendo aprofundados com o tempo. No caso do perdão, ele já aparece lá em Gênesis, quando José decide perdoar seus irmãos, mesmo depois de ser traído por eles. Ao longo dos Salmos, Davi fala muitas vezes sobre o perdão que recebeu de Deus, especialmente após seus erros. No Novo Testamento, vemos Jesus oferecendo perdão a pecadores, a adúlteros, a ladrões e até aos próprios assassinos. E na cruz, o perdão atinge o seu auge, mostrando que é possível perdoar até quem nos faz o pior mal. Agora vamos para o quinto passo. Combinado? Bom, agora você tem que comparar os textos. Compare entre eles, preste atenção nas diferentes ênfases,
Alguns textos vão falar sobre perdão que Deus oferece a nós, outros sobre o perdão que devemos dar a quem nos magoa, e outros ainda mostram o perdão como um processo de cura interior do ser humano. Portanto, não veja essas abordagens como contradições. Elas são complementares. A Bíblia não joga um texto contra o outro. Ela compõe um quadro completo. Cada parte mostra um aspecto importante de um mesmo ensino. E aí o sexto passo, organize o que você descobriu em pequenos blocos de entendimento. Isso vai te ajudar a fixar melhor. No nosso exemplo sobre o perdão verdadeiro, eu poderia aqui organizar assim. Bom, primeiro, a fonte do perdão está em Deus, como diz o Salmo 130, versículo 3 e 4, tá bom? E depois o exemplo supremo de perdão é Jesus, como vemos em Lucas 23, verso 34. E em seguida, o nosso dever como cristão é perdoar os outros, como está em Mateus 18, quando Pedro pergunta quantas vezes deve perdoar. E por fim, os resultados do perdão verdadeiro: paz no coração, liberdade interior e relacionamentos restaurados. Isso você pode encontrar em Efésios capítulo 4, verso 32. E por fim, aí nós temos o sétimo passo, que você deve aplicar o que você aprendeu à sua vida. Esse é o momento mais importante do estudo. Não é só sobre conhecer, é sobre deixar a Bíblia falar ao seu coração. Pergunte-se a si mesmo: eu tenho dificuldade de perdoar alguém? Será que estou carregando mágoas há anos? Já experimentei realmente o perdão de Deus de forma profunda na minha vida? Quem eu preciso perdoar? Senhor, o Senhor pode me mostrar? Aí agora você tem que deixar o Espírito Santo conduzir as respostas da sua pergunta. E por fim, amigos, conecte-se com a oração de sinceridade. Uma oração curta, mas verdadeira, pode ser assim: Senhor, eu entendi o que é perdão, mas é muito mais do que qualquer sentimento. É uma decisão que me aproxima de Ti e me liberta. Me ajude a perdoar como o Senhor me perdoou. Tira do meu coração o peso que ainda está preso no passado. Em nome de Jesus, amém. Assim você vai alcançar o que nós falamos sobre estudo temático. E assim você termina o seu estudo com profundidade e com transformação. Você pode aplicar esse mesmo método para estudar outros temas como alegria, sabedoria, generosidade, propósito, sobre oração, decisões difíceis. O segredo é respeitar o que a Bíblia realmente diz e permitir que o Espírito Santo fale com você. Agora que você aprendeu esses passos, por favor, no próximo vídeo, conecte-se aí, porque eu vou mostrar na prática como fazer uma meditação bíblica curta sobre perdão verdadeiro, baseada nesse estudo que acabamos de fazer, tá bom? Então vai ser uma aplicação direta, com base nos textos que lemos, como se fosse uma reflexão para um culto, uma live ou até um grupo de reunião dentro da sua casa para uma conversa com alguém que esteja até mesmo precisando. Então prepara aí o coração e vamos para a prática. Pense nisso.